Bom, então agora nós vamos ver cada uma dessas alianças. Vamos começar com a aliança edêmica. A aliança edêmica, ela é considerada o pacto da inocência, que é lá no paraíso, aonde não existia pecado e Deus, ele entra com tudo, com todas as bênçãos. Ele faz todas as coisas, toda a criação, faz o homem, a mulher, dá a eles o paraíso para cuidar, mas ele dá uma condicional, que é uma proibição, que é para eles não comerem a árvore do conhecimento. Aí depois o que acontece? Adão e Eva, pecam e são expulsos do paraíso. E o paraíso ele é fechado, com anjos na porta, para que não possam mais ter acesso a esse paraíso. Então, dentro da aliança adâmica, então o homem agora é pecador, e essa desobediência, ela traz consequências. Ela trouxe consequências para o homem, trouxe consequências para a mulher e também para a serpente, para Satanás. Então, eles tinham uma condição que era de não comer a árvore do conhecimento. E aí o que acontece? Lá a serpente convence, a Eva a comer. E lógico, lembram-se assim que a serpente, o Satanás, ela sempre vai nos tentar nas nossas preferências. Pensa assim, eu não gosto de jiló. É uma coisa que, tá, pra mim é uma... Então, por exemplo, se me bota um jiló ali, ou uma comida com jiló, eu vou passar 300 mil vezes aqui e pra mim não vai fazer nenhuma diferença. Agora, eu amo chocolate. Se aqui tiver um mousse de chocolate, umas balas de chocolate, uns bombons de chocolate, um mousse de chocolate bom, aquilo ali, meus olhos fazem tchum, e a minha barriga faz assim, e a sombriguinha faz assim, querendo comer. Então vamos dizer assim, isso é uma coisa que nós temos que levar para a nossa vida. Nós temos que ver quais são as áreas da nossa vida, que são as áreas mais frágeis, porque são naquelas áreas que nós seremos tentados. Então, no caso, a serpente, ela mostra para Adão e Eva uma tentação, uma coisa assim, aquilo que brilhava os olhos deles. E aí dentro desse momento, Deus já faz uma aliança com o homem, uma aliança redentora com o homem, que é uma coisa muito importante da gente entender, que Deus, assim, no seu amor, na sua misericórdia, Ele ama tanto a criação, Ele ama tanto as pessoas, que é naquele momento mesmo que Ele deve ter tido muita dor, porque a única coisa que nos separa do Senhor é o pecado. Então, Ele, mesmo assim, naquele momento, Ele ainda foi misericordioso. Ele traz as consequências do pecado para Adão e Eva, que é a morte, que é o sofrimento. Traz também as consequências para a serpente, dizendo para a serpente, que ela seria, vamos dizer assim, Jesus viria e iria acabar, terminar com ela. Então há essa promessa messiânica da graça do Senhor. Então, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí depois tem a aliança noética, que é da família de Noé. Então, vamos dizer assim, Deus tem um momento que ele se aborrece, com a criação. Ele vê assim que a iniquidade está demais. Então a gente tem que entender o que é iniquidade também. Iniquidade é um momento assim aonde as pessoas já nem dão mais importância ao pecado. Vamos dizer assim, ele sabe que é pecado, ele sabe as consequências do pecado e mesmo assim eles cometem o pecado assim, não tô nem aí, não tô nem aí. E aí isso foi, por exemplo, Sodoma e Gomorra foram destruídas exatamente por causa da iniquidade.
porque vamos dizer assim, eles pecavam, mas assim, ó, o pecado já não doía mais no coração, né? Não os constrangia mais. Para eles, pecar era pecar, tanto faz, né? Então, e também havia iniquidade e apostasia, quer dizer, apostar da fé, quer dizer assim, negar a fé, negar Deus. E aí, nesse momento, Deus quer terminar com tudo, terminar com a terra. Mas ele olha e vê Noé e o coração de Noé. E aí ele resolve novamente restaurar uma aliança com essa família e repovoar a terra. E nessa aliança, Deus faz um pacto consigo mesmo. Ele traz o arco-íris como um sinal visível no céu, nas alturas, para dizer assim, ó, cada vez que ele olha para esse sinal, que é o arco-íris, ele lembra que ele não vai mais terminar a terra com águas. Então, se vocês lembrarem, aqui ó, em Apocalipse 4:3 diz assim: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Então aqui mostra assim, ó, lá em Apocalipse, esse arco, o arco celeste, né, que é o arco-íris, ele está lá no trono de Deus, para que Deus olhe e lembrem daquela promessa que ele fez consigo mesmo de não destruir a terra mais novamente com o dilúvio. Depois tem a aliança abrâmica. Essa aliança é uma aliança de sangue, que é uma aliança de vida. Então o sangue é a vida e é uma aliança forte. Então aqui de Abraão, lembram que eu falei para vocês, né, que era costume na época, então quando eles firmavam uma aliança, cortar os animais ao meio, passar entre eles com uma tocha de fogo e dizendo: faça Deus conosco a mesma coisa que fez com esses animais, se nós quebrarmos a aliança. E aí o que acontece, né? Abraão, ele prepara tudo isso, prepara para fazer aliança com Deus, e aí ele pergunta, né, Senhor, como saberei que hei de herdar a terra, né? E trouxe-lhe todos estes e partiu-os ao meio e pôs cada parte deles em frente uma à outra, mas as aves não partiu. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado a esta terra. Então mostra aqui, né, que Abraão ia fazer uma aliança com Deus, preparou todas as coisas, mas Deus resolveu ele passar e ele pagar todo o preço desta aliança. Na aliança abrâmica ainda tem um segundo sinal, que é a da circuncisão. Então, que faz, né, com que todos os machos ele seja cortado o prepúcio, e isso é um sinal visível da aliança. Aliança mosaica. Então, essa aliança, ela é uma aliança que é uma aliança condicional. Isso é uma coisa bem importante, porque aqui é um outro momento da aliança, aonde Deus coloca um se. Então isso é uma coisa assim, ó, importante da gente entender, e nós fazemos parte ainda desta aliança também, né? Então ele diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre dos povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Então todo o povo respondeu de uma voz só e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos.
Aqui, então Moisés, ele vai lá no monte, Deus dá os 10 mandamentos para ele volta, explica para o povo e o povo diz sim. Então há um momento verbal dizendo: nós nos comprometemos com esta aliança. Então a aliança ela é condicional, a aliança mosaica. Então o povo, ele foi, Moisés preparou o povo dizendo: olha, se santifiquem, né? Mudem as suas vestes, lá se lavem. E aí depois o que apareceu? Os trovão, relâmpagos, né? Fumaça lá no monte, dizendo que Deus estava naquele lugar. E aí Moisés, que é o pastor daquele povo, levou o povo até o arraial para encontro com Deus, mas disse que o povo não deveria subir, que só ele subiu. E aí ele vai lá, traz os 10 mandamentos e ele fala para o povo, edifica um altar, fala para o povo, faz o sacrifício dos bezerros e aí ele faz um espargir, né, que é com sangue. Então essa aliança é uma aliança forte, é uma aliança de vida, uma aliança eterna. E ele esparge a palavra, o livro, o povo e o altar. Então ele faz esta aliança com o povo de Israel. Depois tem a aliança israelita, que é a da terra prometida. Então ele promete a terra de Canaã, e é uma terra, né, que emana leite e mel, quer dizer, uma terra de fartura. Mas ele também coloca uma condição, que é do povo não se misturar com o povo da terra e não servir aos outros deuses, porque aquele povo, aquelas pessoas lá, eles cultuavam a outros deuses. Então diz assim: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te seja por cilada. A aliança israelita, então, tem a ver com o arrependimento, aonde a obediência leva à bênção. Arrependimento é mudar primeiro por dentro, né? Para depois mudar a atitude. Então, tu tem uma mudança de mente. Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, de que tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, aqui, Deus estava pregando o arrependimento, dizendo: olha, pessoal, vocês já se misturaram, já fizeram o que não tinham que fazer, não façam mais, escolham as bênçãos. Então, quem pregou o arrependimento? João Batista pregou o arrependimento, Jesus pregou o arrependimento, Paulo pregou o arrependimento, Pedro pregou o arrependimento. Para quê? Para cancelar o arrependimento, ele cancela os pecados. Então vocês lembram da parábola do filho pródigo, aonde o filho pródigo ele saiu, né, da casa do pai, foi embora e aí ele estava lá com os porcos, passando fome. E aí o que ele diz assim, ó, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então aqui ele está pontuando o seu pecado. Ele está caindo em si no arrependimento e dizendo: olha, foi isso que eu errei com o meu pai. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para com seu pai. Então ele tomou uma atitude, né? Não ficou lá só remoendo, tal. Não, ele tomou uma atitude. Ele se arrependeu e tomou uma atitude. Estando indo ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou.
O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então aqui ele confessou verbalmente e pontuou os pecados. Arrependimento é isso. É tu se dar conta de que tu ofendeu a Deus e ofendeu a outra pessoa, e que tu tem que pontuar o que tu fez, e quando tu for lá para fazer a reconciliação, tu tem que confessar com a tua boca. Lembre-se, a palavra tem poder. Então nós temos que confessar, né, para a pessoa, nós temos que confessar para Deus, nós temos que confessar para o mundo espiritual. Na aliança israelita, lá em Oséias 14, né, fala que Israel ele pecou com todos os ídolos daquela terra, principalmente com os Balaíns. Então o Baal era um deus que ele exigia sacrifício humano, principalmente de crianças. No culto a Baal tinha prostituição, orgias, lascívia. Então também nesse culto a Baal, os sacerdotes eles se mutilavam, né? Então se mutilavam todos para agradar a esse Deus. Então aqui fala assim, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque os teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montado em cavalos, e a obra de nossas mãos já não diremos mais, tu és o nosso Deus, que são os ídolos, né? Porque por ti o órfão alcança misericórdia. Então aqui, lá em Oséias 14, 1:3, mostra que Deus falando para o povo e dizendo, se converta, se arrependa, diga palavras de arrependimento. Então tem aquela coisa do cair em si, do entender o seu pecado, que era o seu pecado, era o que? Era a apostasia, dizendo assim, olha, não é Deus que nos salva, não é Deus que é por nós, e sim os falsos ídolos feitos, né, pelas nossas mãos. Então, e tira toda a iniquidade, quer dizer, aquilo que é assim, o pecado, aquilo que é errado, já nem me dói mais na consciência. Eu estou com a consciência cauterizada. Para mim, se eu matou, não estou nem aí, né? Se eu traí, não estou nem aí. Quer dizer, eu sei que matar é pecado, eu sei que trair é pecado, e mesmo assim eu faço, e parece que isso nem me toca, não toca mais no meu coração, a minha mente está cauterizada. Então aqui mostra, né, que Deus, através do profeta Oséias, está dizendo, olha Israel, levanta, né? Levanta, se arrepende, te converte, fala os teus pecados, e aí tu vai pontualmente falar dos teus pecados, e tu vai trazer a resposta de Deus para as palavras de arrependimento do povo. Então ele diz que ele vai sarar a infidelidade do povo e voluntariamente o amará, porque a ira de Deus se afastou do povo. E aí ele diz, porque os meus caminhos são retos, justos, e o povo andará então nesses caminhos retos. A aliança de Israel, né, fala que Deus se agrada das palavras de arrependimento. Eis que a minha mão, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não se possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não se possa ouvir. E as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Então, o que nos separa de Deus? O nosso pecado e a nossa iniquidade. Mas no momento que nós caímos em si, nos arrependemos, confessamos pontualmente os nossos pecados, pedimos a Deus, Ele vem e Ele sara. A aliança davídica, então é a aliança incondicional, é uma aliança com Davi e com o povo de Israel. Então, o trono, a realeza eterna, a linhagem messiânica, né, que é dada à linhagem de Davi. Vocês lembram da aliança de Saul, que Deus diz que fez com a descendência de Davi, né? Porque Deus promete que Jesus viria da descendência de Davi. E lembram de Jacó e Lia, né, que tem Judá, e aí que é meu louvor, é só para Deus, Judá significa isso, e que é da linhagem de Davi. E aí Davi, ele é ungido pelo profeta Samuel. Depois, lembram que ele vai para o deserto, há toda uma dificuldade, ele é perseguido por Saul, lembram-se disso? E aí depois disso, ele vira o rei Davi, né? Que ele é o adorador por excelência, aquele que tem um coração segundo o coração de Deus. E ele traz o tabernáculo, que o tabernáculo significa intimidade.